Boa noite, feliz semana a todos. É muito bom poder estar com vocês compartilhando a mensagem. E ouvir os pedidos ali, os agradecimentos. Se refletir um pouquinho na nossa vida, a gente às vezes acha que a mensagem não está avançando, né? O Senhor tem usado pessoas lá fora grandemente, para a glória do nome dele. Amém. E só que ele espera que cada um de nós também venhamos ter disposição e permitir ser usado por ele também. Amém. Eu estava lembrando aqui de uma história que eu ouvi semana passada de um pastor da nossa igreja também. Eu não lembro agora do país que ele é, mas ele contou uma história muito interessante. Eu quero compartilhar com vocês. Ele contou que o pai dele, o nome dele é Pavel Goya. Você sabia que já ouviu falar? Mas ele contou que o pai dele, que também era chamado de Pavel, ele era apaixonado pela mensagem. E lá no país deles é proibido ter Bíblia, palavra de Deus, qualquer coisa com o nome de Deus é proibido. E o pai dele, junto com alguns amigos, se reuniam escondidos e eles decidiram contrabandear Bíblias, né, para trazer para o país e poder distribuir escondido ali. Só que a polícia ali daquela localidade é bem severa. Eles iam na casa de todo mundo para ver se existia alguma coisa de Bíblia lá. E ele disse que um dia eles tinham colocado um monte de Bíblias numa caixa enorme no meio da sala, estavam prontos para planejar por onde eles iam distribuir, e de repente arrombaram ali a porta. E a polícia entrou e começou a revistar e quebrar tudo. Eles revistaram tudo e disseram assim depois: vamos embora porque não tem nenhuma Bíblia. A Bíblia estava lá no meio da sala. Todo mundo podia ver, mas eles não viram aqui. Amém. E ele contou aqui que Deus é tremendo. Então eles decidiram pegar logo as Bíblias para distribuir pela rua e cada um levou ali escondida a sua. Só que lá na frente a polícia chegou que eles estavam entregando a Bíblia. E eles correram atrás do pai do Paulo. Ele estava com um amigo e os dois saíram correndo e a polícia foi atrás. E juntou-se um monte de policiais e ele disse que eles pararam numa ponte. Do lado, no final da ponte já estava a polícia lá e no início também. Então eles desceram ali por baixo e lá eles tinham o costume de ter aquelas pontes feitas de madeira, aquelas que balançam, sabe? Que eu não tenho coragem de passar. Mas eles passam muito por aquelas e ele disse que eles dois iam passar por aquela ponte, só que estava tudo enferrujado e quebrado. Tinha lugares que não tinha madeira para colocar os pés, mas era o único meio. Ali eles iam ser mortos, espancados, e eles não queriam aquilo, né? E o pai dele disse assim para o amigo: vamos lá porque a gente vai morrer se ficar aqui. Então eles correram para o mato e foram. O amigo dele ficou com muito medo e parou ali no início, não quis caminhar. Mas ele foi. Aí no meio daquela ponte o amigo disse assim: Pavel, para aí. E ele disse: o quê? Ele olhou para trás e disse: se parar, a polícia vai pegar a gente e vai morrer. Ele disse: olha para o chão. Foi aí que ele viu que ele estava caminhando e não tinha nenhuma tábua no chão. Amém. Ele estava caminhando sem tábua alguma. E ele disse que naquele momento a polícia viu que ele estava caminhando sem tábua. Ele disse que os policiais se venceram ali naquele momento e disse: vamos embora. E saíram correndo com medo daquilo. Aí ele continuou caminhando sem tábua nenhuma. E o amigo dele disse: como você conseguiu fazer isso? E ele disse: você não sabe? Deus nos protege. Está escrito que Ele vai nos proteger para que a gente não tropece em nenhuma pedra. Amém. Então, ele confiava inteiramente em Deus. Quando ele atravessou, o amigo dele deu o jeito dele, a volta dele, porque ele teve medo de passar ali. E eles decidiram passar a noite lá do outro lado, porque supostamente a polícia poderia estar lá procurando eles ainda. E eles passaram a noite lá. E ao amanhecer, eles estavam ali morrendo de fome. E o amigo dele disse: a gente está morrendo de fome, e agora? E ele disse: você não tem fé em Deus? Deus alimentou aquela multidão no deserto. Você acha que Ele não vai alimentar a gente? Vamos andando. E alguns passinhos à frente, eles encontraram um pão ali em cima da árvore. Amém. Como isso ia acontecer? Um pão em cima da árvore. Então, nosso Deus é tremendo. E essa história é somente um pedacinho de tantas outras que Ele contou, que o Senhor fez ali através do Pai e dele próprio para honrar o nome do Senhor. Amém. E assim, em meio às dificuldades, eles continuaram na distribuição das Bíblias para a honra e glória do Senhor. Amém. Hoje a gente tem um tema bem interessante. Você já está ali? Está tudo. Precisaria de 2 ou 3 noites para a gente entender bem isso aqui, mas a gente vai fazer um resumo do. E quem sabe na outra oportunidade a gente pode destrinchar ali para que a gente entenda melhor o que significa essa coisa aqui. Vamos falar com o nosso Deus?
Santo Deus, amado Pai, te agradecemos por estarmos nesta noite na tua casa e te pedimos a sabedoria que vem do céu para entendermos algo que sozinhos nós não vamos entender. Te agradecemos pela certeza de que o Senhor se faz presente neste local, de que os lugares vazios estão preenchidos pelos santos anjos. Amém, Senhor. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Olha só, a sacudidura já começou. E o Senhor tem um conselho para nós. O conselho do Senhor para nós é que nós nos firmemos nele, neste tempo, porque nós estamos no meio da sacudidura do povo do Senhor. Amém. Mas já pararam para perguntar assim, por que é necessária a sacudidura? Por quê? Olha só, o que é sacudidura? Ali diz que é um termo usado na agricultura, onde a peneira sacode o grão e a palha sai e fica o quê? Fica o grão. Semente o grão. Quando a gente pega ali o feijão, né, sacode, a palha vai embora e o feijãozinho fica ali. E sacudir é o mesmo que peneirar ou purificar. O Senhor precisa purificar a sua igreja. É por isso que ele diz sacudidura. E o objetivo é sacudir o povo de Deus para tirar aquilo que não vai ser levado para o celeiro celestial. A sacudidura representa o juízo sobre o povo de Deus. E lá em Amós ele já falava sobre sacudidura. Vamos ver? Abra aí sua Bíblia lá em Amós, capítulo 9, verso do 8 ao 10. Amós 9, do 8 ao 10. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Continua dizendo assim: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Amém. Amém. A casa do Senhor será sacudida. E ele disse que não vai ser destruída por completo. Haverá uma separação. Nós devemos ficar dando certo, amém? Amém. A sacudidura é um juízo sobre o povo de Deus. E todos estão sendo sacudidos neste exato momento. Nós estamos sendo experimentados. E nesse momento é onde vemos que a nossa fé é provada e onde nós depositamos a nossa confiança. Se é em Deus ou se é no homem. Olha o que está escrito aqui. Estamos no tempo da sacudidura. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecerem os seus mandamentos por palavras e ações. Serão indesculpáveis porque conhecem a verdade, só que não praticam a verdade. Fé e ação, a fé sem obras é morta. Então, se nós não mostramos ao mundo o que realmente é ser um cristão, nós seremos encontrados diante do Senhor como pessoas indesculpáveis. E isso é muito sério. E essa sacudidura já começou faz tempo. Deus não desculpará aquele que conhece a verdade e vive uma vida em estado de mornidão. Que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Ao conhecer a verdade, nós devemos vivê-la e devemos ser a verdadeira luz para o mundo aí lá fora. Nós devemos resplandecer em meio a essa escuridão. Deus não quer ninguém morto, não é verdade? Amém. Então nós temos que despertar agora, amém? Amém. Vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 1. Estamos agora no tempo da sacudidura. Isso quando ela escreveu. Estava tudo pronto para Cristo voltar naquele tempo, mas o povo era muito rebelde. E hoje a mesma história se repete. Sabe, vocês já ouviram falar daquela visão do caminho estreito? Já? Irmã, já ouviu falar dela? Em que aquela visão retrata nós mesmos agora no final da caminhada, né? Em que o povo de Deus, que somos nós, vamos viajar por um caminho estreito e difícil. E nós vamos começar com as nossas bagagens. Lá mostra cavalos, abarrotados de pertences. E as pessoas saíram com destino ao céu. Só que no decorrer do caminho, ele começa a se estreitar cada vez mais. E fica muito difícil de caminhar. Então, com medo de cair ali, eles deixam a bagagem para trás e vão de cavalo.
Só que mais na frente o cavalo não passa, porque o caminho começa a se estreitar ainda mais. E pensem bem, essa é a nossa vida. E eles têm que deixar o quê? O cavalo para trás. Mais na frente eles têm que deixar tudo que eles têm nas mãos para trás, porque o caminho começa a ficar estreito, eles têm que se segurar ali naquela parede. Uma parede grande, lisa e branca. É isso que está escrito lá. Só que mais na frente, o caminho fica tão estreito que eles têm que tirar os sapatos. Porque eles estavam com medo de balançar e cair, porque aqui do lado tem um precipício. E lá está escrito que lá naquele precipício existem pessoas felizes, gritando, dançando e zombando de quem está lá em cima. Mais na frente naquela caminhada, estava tão impossível de continuar que foi necessário tirar as meias. E as meias aí representam o conforto. Então deixamos literalmente tudo para trás para seguir ao Senhor. E bem ali na frente o caminho acaba. E agora é hora de depender inteiramente da corda. E eu sei que naquela visão alguém diz assim: e agora? Como é que eu vou depender de uma corda se eu não sei onde ela está presa? E alguém lá atrás grita: é Jesus. Jesus segura a corda. Amém. Ele nos trouxe em paz até aqui e nos levará também até o final. Glória a Deus. Então, aquela visão ali do caminho estreito, aquela mesma visão, e aquele caminho está disponível para nós hoje. E ele é estreito, é cheio de espinhos, dá medo, é verdade que dá medo. Mas olha a vitória, Jesus é a corda e ele está lá no final. Para Amém. ajudar a pular daquele caminho estreito, porque ela disse que lá na frente, entre o caminho estreito e o precipício, existia um lugar lindo, um lugar verde, cheio de gramas que ela nunca tinha visto. Então é para nós que isso está preparado. Só que nesse momento estamos sendo sacudidos e provados para ver se nós vamos entrar naquele local ou não. Se nós não estivermos prontos hoje, nós vamos ser lançados fora como a palha. Hoje nós estamos sendo literalmente sacudidos com muita força. Olha só o que está escrito aqui. Chegou o tempo em que tudo que pode ser sacudido será sacudido. Só o que estiver firme vai permanecer. Todo caso vem a julgamento diante de Deus. Ele está medindo o templo e seus adoradores. Deus está medindo o templo e seus adoradores. Quem são os seus adoradores? Cada um de nós. Cada um de nós. Aqui o profeta ele vê um anjo medindo o templo e seus adoradores. Isso quer dizer o juízo investigador. A gente ouviu muito essa frase que a qualquer momento nosso nome pode ser passado em revista no céu. E pode ser que nosso nome já seja achado em pau. Já imaginou isso com você? Precisamos hoje despertar. Porque a qualquer momento nosso nome vai estar lá diante do Senhor. E o que vai estar escrito lá? Porque está escrito no Espírito de Profecia que existe um anjo que ele está constantemente conosco anotando o que nós estamos fazendo. E ele leva para o céu ao final do dia. E ele fica angustiado quando nós praticamos algo ruim e nós não nos arrependemos naquele dia. Então está escrito que ao final do dia nós temos que pedir todos os dias perdão a Deus por tudo que fizemos de mal naquele dia. Porque senão aquilo vai para o céu como algo errado, sem o perdão. Então vai ser encontrado o quê? Em falta. Infelizmente. E isso é muito sério. Muitas vezes nós agimos como se nada estivesse acontecendo lá no céu. Jesus não está lá intercedendo por nós, é tudo normal. E nós esquecemos de que estamos diante de um Deus vivo que julga individualmente cada pessoa. A salvação é individual. Eu não posso ajudar outra a se salvar e o outro pode me ajudar. É cada um por si e Deus por todos nós. Amém. E Ele está realmente disposto a nos salvar. Só que muitas vezes nós não queremos essa salvação. Mas hoje nós ainda temos um advogado lá no céu. É Jesus Cristo, o justo. Amém. Ele está intercedendo por nós. Glória a Deus. Mas muito em breve Ele vai dizer: está feito. Que o justo continue praticando a justiça e que o ímpio continue na sua maldade. Então, pense comigo. Então, por que existe essa cobertura, né? Ele poderia simplesmente hoje chegar e separar tudo, né? Porque esse treinamento nem precisaria acontecer, não precisaria ser necessário isso, né? Mas a sacudidura ela não é somente física, ela também é espiritual e principalmente espiritual. Porque não é somente entrar e sair da casa de Deus, é também entrar e sair da mensagem. É entrar e sair da verdade. Você conhece hoje e amanhã você sai da verdade que é Cristo Jesus. E aí você será sacudido, será lançado fora. E talvez seja a sua última oportunidade.
Então, por isso que hoje é o tempo da salvação. Amém. Hoje é o dia oportuno. Vocês sabiam que nós temos duas situações no povo de Deus hoje dentro da igreja, que está escrito aqui na palavra do Senhor? Eu não sabia disso, mas vamos ver aqui. A igreja do Apocalipse 12 está hoje na casa do Senhor, e também a igreja do Apocalipse 3. Tudo ao mesmo tempo na casa do Senhor. Olha só, em Apocalipse 12, a igreja, o dragão está irado contra a igreja. A igreja é quem? Aqui é uma mulher representada, né? Só que essa guerra, a guerra dele não é somente contra a mulher. Ele está irado contra o remanescente da mulher. E ele está guerreando contra o remanescente, sabe por quê? Porque ele guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Amém. Testemunho de Jesus. Então ele está irado com o remanescente. E as características desse remanescente são: ele é fiel a Deus. Amém. Ele obedece aos seus mandamentos. Ele está de pé. E o testemunho do Senhor é o espírito da profecia. Glória a Deus. É por isso que ele está irado. E a igreja de Apocalipse 3 é uma igreja que diz assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que não seja visto a sua vergonha de sua nudez, e colírio para os olhos, a fim de que você possa ver. O ouro é a fé e o amor. As vestes são a justiça de Cristo. E o colírio é o Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Nós precisamos do caráter de Cristo. Amém. Aqui existem dois povos e dois caráteres distintos, né? Nós hoje temos as duas igrejas dentro da casa do Senhor. Tem uma igreja sendo perseguida e tem uma outra parte que diz que não precisa de nada. Diz que está satisfeita com o que tem. Só que o Senhor nos aconselha a buscar Ele quando se pode achar. Amém. Para que isso seja transformado e mudado. Amém. E hoje é o dia para isso. Os que buscam o caráter de Cristo são os que permanecem dentro da casa de Deus e na presença de Deus. E aqui na presença de Deus significa obedecer e guardar seus mandamentos. Precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus e reconhecer que somos miseráveis e implorar pela misericórdia do Deus Santo. Amém. Olha aqui, essa aqui é a definição de igreja que está lá em manuscritos número 17, página 81 e 82. Diz assim: Deus possui uma igreja, não uma catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida, nem as diversas denominações, mas sim o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Amém. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Ainda que Cristo esteja entre poucos e humildes, esta é a sua igreja, pois somente a presença do alto e sublime que habita a eternidade pode construir uma igreja. Amém. Amém. Essa é a definição de igreja. É um povo. Deus vai vir aqui para levar um povo. Que você possa fazer parte desse povo, amém? Amém. E é um povo que confia no Senhor. E é por isso que ele diz assim: sai dela, povo meu, junte-se ao meu povo, sai desse mundo, volta para casa, enquanto há tempo. Amém. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 20, Romanos capítulo 9, versos 27 e 28. Romanos 9, 27 e 28. Amém? Amém. Romanos 9, verso 27 e 28 diz assim: mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Amém? Amém. Se eu fosse aqui parafrasear o que foi dito aqui nesses dois versos, ele está querendo dizer assim: ainda que nós sejamos um total de 22 milhões de adventistas no mundo inteiro, somente o remanescente será salvo. E o remanescente é aquele restinho que vai sobrando, aquele que anda conforme o assim diz o Senhor, aquele que não fala: eu sou rico e abastado e não preciso de nada. É aquele que é fiel até a morte. Amém. Que seja cada um de nós aqui.
Louvado seja Deus. O funil por onde nós vamos passar ele é muito estreito e a gente se acomoda achando que tem vaga para todo mundo naquele funil, mas não tem não. É só para o remanescente, é o que está escrito aqui. Então nós precisamos de preparação. Caso contrário, a gente não vai chegar nem na boca daquele funil. A preparação precisa acontecer hoje. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o remanescente se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Isso está escrito lá em Isaías, capítulo 10, versos 21 e 22. Vocês sabiam que Deus não trabalha com quantidade? Eu acho que vocês já ouviram muito isso na igreja, né? Deus não trabalha com quantidade, Ele nunca trabalhou assim. Ele trabalha com qualidade. Amém. Me digam vocês, quantas pessoas escaparam do dilúvio? 8 pessoas. E quantas pessoas se dobraram ali à estátua de Nabucodonosor? Quantas se dobraram? Várias, uma multidão. E quantas permaneceram em pé? 3. 3 pessoas no meio da multidão. Eram quantos espias foram ali espiar aquela nova terra? 12. 12. Mas quantos permaneceram firmes ao Deus, dizendo ali que era reta? 2. Somente 2. Esses são os remanescentes. E conosco não será diferente, não. Quantos escaparam da destruição de Sodoma e Gomorra? 3, né? Porque a mulher de Ló olhou para trás e acabou no chão. 3 de uma cidade. O remanescente é esse que vive em pé até o fim. Amém. Deus trabalha com qualidade. Fixe isso na sua mente. Qualidade e não quantidade. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus e permitir que Cristo semeie a boa semente em nosso coração. Amém. Logo, o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Virá uma prova muito grande, e as pessoas que hoje aparentemente são verdadeiras e genuínas vão demonstrar-se um metal vil. Vão demonstrar pessoas que realmente não estavam na presença de Deus, mas aos nossos olhos pareciam estar. Mas muitas vezes nós nos enganamos, porque nós também achamos que estamos, né? Então é hora de uma reflexão. Será que eu estou na presença de Deus? Será que eu vou ser achada em falta diante do Senhor no grande dia? Porque essa sacudidura já está acontecendo e Deus quer nos despertar para a luta, amém? Amém. Esta é a última hora. E como o povo que repara brechas, é a hora de levantar. Chegou a hora de despertar do sono, porque a nossa redenção está mais próxima do que quando no princípio cremos. Amém. Glória a Deus. Apegue-se à palavra de Deus vivo. Reacendamos a chama do Espírito Santo em nossa vida, amém? Amém. Porque quando o vento do Espírito soprar, realmente uma chama viva vai aparecer. Glória a Deus. E o Senhor vai usar desde o menor até o maior para pregar esse evangelho lá fora. Eu estava aqui lembrando de uma coisa enquanto estava lendo ali, de que a gente estava lá em São José dos Pinhais, lá no Paraná, e a gente, na sexta-noite, fazendo o culto ali, só junto eu, Glenn e a Adriane, e eu olhei para a minha Bíblia, sabe? Ela me acompanha bem antes de ser adventista, que ele me deu de presente. E ela já estava bem surradazinha, a gente até pediu para a irmã dele colocar uma capinha por cima para fingir que era mais novinha ali, né? E eu lembro que eu peguei ela assim na hora do culto e eu pensei na minha mente assim, nossa, me acompanha há tanto tempo e já está tão rabiscada, eu só de abrir e ver aquele rabisco eu já sabia quando é que eu tinha feito aqui. Então eu pensei assim, a gente já está no fim mesmo, para que eu quero outra? Vamos até o fim com essa, né? Isso foi na minha mente, eu nem contei para ninguém. No outro dia de manhã, quando a gente ia para a igreja, alguns poucos metros ali de distância da casa que a gente estava, tinha um homem sentado assim, à porta de um bar, e a gente ia passando e ele estava bem aqui assim, ele disse, ei, espera aí. E ele veio rápido e disse, você não tem nenhum panfleto, nenhum papelzinho, qualquer coisa para mim ler? Ele estava ali desesperado. E ele disse, eu queria qualquer coisa e a gente não tinha nada. Nenhum panfleto, nenhum papelzinho, não tinha nada na mão naquele momento. Ele disse, como é que a gente não tem nada? Nada para entregar na rua, nem para ninguém. E aí o Senhor foi e disse assim para mim,
dar a Bíblia para ele. E eu disse na minha cabeça, eu não dou de jeito nenhum. A minha Bíblia, eu só tenho ela me acompanha faz tempo. Eu acabei de falar ontem que eu ia ficar com ela até o fim, o Senhor vai dar para ele. E ele continuou, dá a Bíblia para ele, e ele esperando que a gente desse alguma coisa para ele ler. Aí eu disse, tá bom, pega, leva. E ele segurou a Bíblia e disse, sério mesmo, tu vai me dar a Bíblia? E eu disse, sim, pode levar. Pode levar o coração. Eu não queria, mas leva. O Senhor disse que era para dar aquilo. E ele ficou muito emocionado e muito agradecido. Ele segurou ela assim e voltou lá para onde ele estava. Quando a gente foi para a igreja e voltou, ele ainda estava ali no mesmo lugar. E ele veio ali, ele falou com a gente, ele disse, eu saí da cadeia hoje. Eu saí da cadeia hoje, eu bati na minha esposa e fui preso. E eu gosto muito dela, só que a bebida é um problema para mim. E ele trabalha num bar. Aí ele disse assim, ela ligou para mim e falou que me amava. Só que para mim voltar para casa, ela disse que eu precisava ir para uma igreja. E isso foi de madrugada. Aí eu vim, sentei aqui na porta aqui do bar e eu pensei nisso. E na hora que eu pensei nisso, as primeiras pessoas que eu vi foram vocês. Na minha frente ali, eu entendi que o Senhor estava ali trazendo vocês naquele momento em que eu pensei para falar. E ele ficou muito feliz com aquela Bíblia. A gente falou onde tinha a igreja adventista, disse para ele procurar ela também. E eu creio que para a glória do Senhor ele abriu aquela Bíblia. Amém. E eu creio que ela não estava toda rabiscada por acaso, porque os versos que ele deveria abrir e já ver de cara estaria ali à disposição dele. Então o Senhor está trabalhando de diversas formas. E a sacudidura está aí para revelar quem somos nós diante de todos e diante de Deus. Mas que meio a tudo isso devemos permanecer firmes, porque o Senhor quer nos usar para trabalhar nesta última hora. E esta última hora é a hora mais importante da terra. Está escrito lá no Espírito de Profecia que no momento mais importante da terra, que é esse, precisamos de pessoas mais fortes, firmes e decididas do que Daniel. Olha só isso. Melhor que Daniel para esta hora. Então que nós venhamos orar ao Senhor e pedir o Espírito Santo para que sejamos revestidos da armadura e que venhamos resplandecer nesse mundo em trevas. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ter um especial agora. Medite na vida do